Amém. Queridos, abre a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, ou melhor, capítulo 4. Marcos 4. Quem encontrar diz glória a Deus, aleluia. Quantos aqui hoje querem ouvir a voz de Deus? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2, ou 4 de Marcos. Marcos é o segundo evangelho, amém? Depois de Mateus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor nos congregou aqui neste lugar, nessa noite, para ministrar algo especial no nosso coração, que não poderíamos, ó Deus, alcançar, ter, ou tomar posse, se estivéssemos em outro lugar, em casa ou em qualquer outro lugar que seja. Somente na tua presença, somente, ó Deus, na igreja, o Senhor faz o que o Senhor vai fazer hoje conosco através da tua palavra. Por isso, meu Deus, nós decidimos nos submeter a ti. Então sonda o nosso coração e vê se ainda, depois de um louvor como esse, Pai, vê se ainda há algum caminho mau no nosso coração. Vê se há algo em nós que pode nos impedir de ser transformados, de sermos transformados pela tua palavra. Qualquer pensamento, qualquer conceito, experiência ou sentimento, meu Deus, que possa se levantar contra o conhecimento de Deus nessa noite, que caia por terra. E que o Senhor use essa palavra, que o Senhor revele essa palavra a cada um de nós, conforme a nossa necessidade. Traz cura onde precisamos de cura, traz transformação, mas traz também, ó Deus, destruição, se há algo em nós que nos afasta de ti. Meu Deus, destrua com o poder dessa palavra, no nome de Jesus. Queremos sair daqui cheios de ti, Pai. Queremos ouvir tua voz e obedecer, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vou perguntar de novo, quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu vou tentar andar um pouco fora daquele caminho que eu sempre ando, com essa palavra. E diz assim, no verso 35, naquele dia, ao anoitecer, algumas versões falam no final da tarde, eu tenho uma outra versão que fala final da tarde, mas aqui está dizendo, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para onde? Para o outro lado. Vamos para o outro lado. Amém? Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim, o levaram no barco assim como estava. Amém ou não amém? Quantos entenderam esse versículo? Eu quero que você entenda, para que a gente possa raciocinar junto a respeito daquilo que Deus quer falar conosco. Olha só. Deixando a multidão, ou seja, a multidão ficou, amém? Deixando a multidão, eles, quem? Os discípulos, amém? O levaram
no barco assim como ele estava. Amém? Como ele estava. Aí, seguindo o mesmo versículo, diz: outros barcos, algumas versões diz, alguns barquinhos, também o acompanhavam. Acompanhavam para onde? Para o outro lado. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Algumas versões falam que levantou-se uma grande tempestade. Amém? E o vento nessa tempestade era muito forte. Amém? 38. Jesus estava onde? Na popa, fazendo o quê? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro ou sobre uma almofada. Amém? No versículo 36, diz que deixando a multidão, eles o levaram assim como ele estava. Então, como ele estava? Deitado na popa, com a cabeça no travesseiro e fazendo o quê? Dormindo. Amém? Eles levaram Jesus dormindo. Amém? Glória a Deus. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa o quê? Bonança. Ou algumas versões diz grande bonança. Amém? Versículo 40, então diz: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam o quê? O que está escrito na tua Bíblia? No verso 41. Eles estavam cheios de medo. Cheio de medo é o mesmo que apavorados. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus ouvem o quê? Ouvem a palavra de Deus. Aqueles que são de Deus ouvem a voz do Senhor, a voz do seu Senhor. Amém? Quantos aqui são de Deus? Então fala para a pessoa que está ao teu lado. Então você tem que ouvir a voz do seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Tem 3 anos que nós pregamos nesse altar que o barco, ele é o quê? Ele representa o quê para nós? Quem se lembra? O barco é a igreja. O barco é a igreja. E nós, querido, quando nós entramos nesse barco, nós fazíamos parte de uma multidão. Uma multidão que não fica sem carnaval. Ainda que esse carnaval tenha que ser feito fora de época. Ainda que esse carnaval tenha que vir a custo de muito sangue. A gente fazia parte de uma multidão que é loucura num domingo como esse estar na igreja e não em casa, ou numa comemoração qualquer, ou simplesmente reunido com alguns amigos enchendo a cara de cerveja ou de outra bebida alcoólica qualquer. Nós fazíamos parte de uma multidão que eu, por exemplo, perseguia aqueles que eram cristãos, da minha maneira, lógico. Não era de perseguir, de matar, de bater, mas crente para mim era motivo de chacota. Crente para mim era
um bando de abobados que não servia para nada, apenas para encher o saco, era o que eu dizia. A gente fazia parte de uma multidão, porém, Deus olhou para nós, e mesmo enxergando em nós os mesmos sentimentos que enxerga nessa multidão que está lá fora, nessa multidão que está pulando o carnaval, mesmo sendo fora de época, o mesmo sentimento que ele tem por eles, Deus olhou para nós e teve por nós. E ele fez com que a sua misericórdia nos alcançasse. E ele nos trouxe para onde? Para esse barco. Ele nos colocou nesse barco. Nós o aceitamos como Senhor, decidimos que ele ia ser Senhor das nossas vidas e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E naquele dia que nós fizemos isso, o que ele disse para nós? Ele disse, vamos para o outro lado. Aqui junto da multidão não é o teu lugar. Aqui junto da multidão, a multidão não vai servir. Você não tem nada que preste aqui na multidão para você. Então ele disse, eu estou colocando você nesse barco, mas nós não vamos ficar aqui com a multidão. Nós vamos para o outro lado. Para o outro lado. E nós que o aceitamos, nós que o confessamos, entramos nesse barco e vínhamos para o outro lado. A gente está indo para o outro lado, na verdade. Está indo no outro lado. Porém, no meio do caminho, o que a gente encontra na nossa caminhada? Nós começamos a nos deparar com as tempestades. As tempestades. E as tempestades, querido, elas são suscitadas contra nós para quê? Para que a gente esqueça, ou para que a gente deixe de ouvir a voz do nosso Senhor. E Satanás, ele não levanta somente tempestade contra as nossas vidas. Ele também nos dá alternativas. Para que a gente ache que está no centro da vontade de Deus. Por isso a Bíblia está dizendo aqui que Jesus falou, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Aí eles estão indo num barco com seus discípulos, mas a Bíblia está dizendo que na mesma direção, quem que estava indo? Outros barcos. Ou seja, outras pessoas, tem pessoas que fazem parte da multidão, mas elas estão indo não no barco, estão nos outros barquinhos, tentando chegar do outro lado. Mas, querido, não existe barco que resista à tempestade sem que Jesus esteja nele. Não existe barco suficiente para resistir uma tempestade se Jesus não estiver nele, ainda que dormindo. E nós nos achegamos ao Senhor e Ele, depois que a gente entra nesse barco, querido, nós não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos o que Ele quer. Quando a Bíblia está dizendo aqui que a tempestade vem, nós percebemos que não existem outros barcos. Por quê que não existe? Porque já naufragou ou voltaram com medo. Mas o barco onde Jesus estava perseverando no quê? Na direção que ele havia dado. Ainda que houvesse o quê? Tempestade, ainda que houvesse vento forte, eles estavam perseverando na direção que o Senhor tinha dado. E o Senhor disse, é para ir para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, querido. Jesus, quando te chamou, quando te resgatou, quando te colocou nesse barco, Ele não disse para você, vamos tentar chegar do outro lado. Ele disse, nós vamos para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. E quando Ele disse isso, querido, o que os discípulos entenderam,
e isso ficou claro quando a tempestade chegou, foi: Jesus estava dormindo, os outros barcos desistiram, porém eles estavam o quê? Perseverando na mesma direção que o Senhor tinha dado. Por que eles estavam perseverando? Porque a voz do Senhor, que disse lá, antes deles saírem da margem, disse: vamos para o outro lado. Essa voz ainda ecoava nas suas mentes, ainda sustentava o seu coração. Essa palavra ainda os impulsionava para chegar do outro lado. Por isso que eles não desistiam, por isso que eles não paravam. Por quê? Porque a palavra os mantinha focados. Eles não desistiam, eles não voltavam, não tentavam fazer cada um uma direção. Por quê? Porque Deus deu uma palavra. Deus deu uma direção. E aquela voz ainda estava ecoando, por isso que eles não estavam desistindo, eles estavam ali lutando, remando, trabalhando para chegar no outro lado. Coisa interessante, eles não trabalhavam sozinhos. Eles trabalhavam juntos como um só corpo. Como um só corpo. Eles não estavam ali, entre eles não tinha nenhum que estava remando: não, eu vou voltar, e queria remar ao contrário. Não teve nenhum que falou assim: não, nós vamos aqui por esse lado, nós vamos desviar a rota. Não teve um que falou assim: eu vou pela esquerda, porque ir para frente não tem como. Não, eles estavam o quê? Perseverantes naquilo que o Senhor havia falado. O que estava sustentando eles era a palavra que o Senhor disse. Amém? A palavra que eles ouviram. Entenda uma coisa: a palavra que você recebeu de Deus tem que ser capaz de te alimentar, para te fazer perseverar até onde o Senhor disse que vai te levar. Deus tem falado isso conosco nesses dias, meu irmão. Deus, Ele tem chamado a nossa atenção para isso. Deus, Ele tem falado assim: preste atenção no que eu estou falando, ouça a minha voz, dê a tua atenção, volte-se para aquilo que eu estou falando. Por quê? Por causa das tempestades. Porque as tempestades vêm para fazer você esquecer daquilo que o Senhor disse. Tem coisas que o Senhor disse ao teu respeito que faz muito tempo. Tem coisas que o Senhor disse para você e que você disse para os outros, e que você não se lembra mais. E ainda que você não se lembre, Deus, na minha Bíblia está escrito lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Ele vela para que a sua palavra se cumpra. A minha Bíblia diz no capítulo 138 de Salmos, não me lembro o versículo agora, mas você pode olhar depois, se não me engano é o versículo 3, diz que Ele coloca a sua palavra acima do seu próprio nome. Ele diz, para mim, eu entendo que se Ele tiver que escolher entre o nome e a palavra dele, qual dos dois o Senhor joga no lixo? Ele fala: eu jogo o meu nome, mas a minha palavra se cumpre. A minha palavra se cumpre. Então a palavra, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de coisas, nós só precisamos de uma palavra. Nós só precisamos ouvir a voz do Senhor, porque as tempestades irão chegar. As tempestades irão chegar, querido. E por que as tempestades irão chegar? Por que Deus vai permitir as tempestades virem contra nós? Para que a gente aprenda aonde é que está fundamentada a nossa fé. Se a nossa fé não estiver na palavra dele, nós estamos em qualquer barco, menos no barco que Jesus está. Se a nossa fé não pode crer naquilo que ele disse, não pode esperar aquilo que ele disse, ainda que naturalmente seja impossível, nós estamos em qualquer barco, menos na igreja do Senhor. As tempestades surgem em várias áreas da nossa vida. Para quê? Para a gente poder esquecer das palavras, promessas que o Senhor nos deu. Ministerialmente, o que é que o Senhor falou a teu respeito? É aquilo que Ele vai cumprir, é aquilo que Ele quer cumprir.
para a tua família. O que o Senhor falou ao teu respeito? É aquilo que Ele vai querer cumprir, que Ele quer cumprir, e que Ele vai cumprir. Mas isso se você perseverar, crendo nessa palavra. Isso se você continuar buscando essa palavra, sustentando essa palavra. Sustentando essa palavra. Querido, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor e ser capaz de cumprir ela. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Né? Que antes, com qualquer tentação ou com qualquer tempestade, vem o quê? Vem a válvula de escape. Tem o escape. E quando a gente não estiver suportando mais diante da tempestade, a gente precisa se lembrar que no barco aonde nós estamos tentando chegar do outro lado, existe aquele dormindo. Ele está dormindo, mas ele só precisa ser acordado para poder vencer por nós as tempestades. Deus tem falado isso conosco, que Ele é que vai guerrear as nossas guerras. Aí eu pergunto para você, quantos ou você está deixando Deus lutar as suas guerras? Ore cantaraba andalas. Porque do mesmo jeito que nós entramos nesse barco, do mesmo jeito que Jesus estava no barco, quando nós entramos nele, Jesus continua nele. Ele não sai. A gente só perece nesse barco se a gente pular fora dele. Se a gente sair fora dele. Porque o barco, ainda que você não esteja dentro, vai chegar do outro lado. Por que vai chegar, pastor? Porque Jesus está nele. Porque Jesus está nele. Querido, quantos estão passando por tempestade? Você não precisa nem levantar a mão. Porque eu acho que eu não sou privilegiado de estar passando por tanta luta. Não. Se você está passando por tempestade, o que Deus quer te ensinar com essa tempestade? Deus quer ensinar você que a tua fé, para ser verdadeira, precisa estar nele e naquilo que ele disse, não naquilo que você acha. Porque a minha palavra, eu preguei uma palavra uma vez na minha Bíblia, li algumas coisas, a pastora Fernanda já ensinou isso também. Fala lá em Apocalipse que João, Deus pegou e falou para ele comer o livrinho. Aí ele colocou o livrinho na boca, e na boca a palavra era o quê? Doce como mel. Mas aí ele engoliu aquela palavra. E quando a palavra chegou aqui no estômago, como que ela se tornou? Amarga como fel. O problema da maioria das pessoas que entram no barco é que elas querem ficar só com o doce da palavra. Quer ficar com o doce da palavra. Mas na hora que chega, pastor, que hora que é a palavra amarga que eu nunca percebi? É no momento das tempestades, irmão. É na hora que as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginava que fosse. É no momento que você acha que você está certo, a igreja toda está errada. É no momento que você acha que você está perdendo seu tempo aqui dentro. É ali que a palavra está. Sabe quem que está falando isso? Quem está te dando essas sugestões? Não é Deus. Por quê? Porque o único que quer que você desista não é Deus. É Satanás. E Satanás está falando para algumas pessoas aqui o seguinte. Está dizendo assim, olha, tem outros barquinhos, vai para eles. Olha, aquele barquinho está indo para aquela direção, vai para ele. Olha, aquele barquinho lá resolveu voltar, vai para ele. Porque, querido,
Eu não quero seguir adiante com essa palavra. Só quero deixar uma coisa para você. O que muitos barcos estão fazendo nos nossos dias, sabe o que é? Fazendo o caminho de volta. Por isso que você está vendo uma igreja evangélica cada vez mais parecida com o mundo. Elas estão voltando para a multidão. Elas estão no caminho de volta. Sabe por que estão no caminho de volta? Porque em algum momento, Satanás deu a sugestão, olha, nessa igreja desse jeito, perseverando contra a tempestade, Deus te mandou vencer. Deus te fez para ser vencedor, Deus te fez para ser próspero. Deus te fez para reinar nesse mundo. Deus te fez para isso, Deus te fez para você. Se você não está reinando nesse mundo, se você não é próspero, você está em pecado. E não é assim que Deus vê as coisas. Deus não muda. A minha Bíblia diz que Deus ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. Ele não muda. Ele é o mesmo. Se Ele disse, meu irmão, se Ele disse, hoje o que tem de pessoas dizendo assim, irmão, ficamos 3 anos e 3 meses na área. Eu vou falar só daquela época. Quantas pessoas chegaram para nós e disseram, pastor, Deus falou comigo que é para mim estar aqui. Que é para mim ficar aqui. Mas bastou 2 nãos meu que Deus se enganou com ele. Que resolveram sair. Bastava um não de ele chegar e falar, vamos fazer assim. Bastava um não para ele falar assim, eu achava que essa obra era de Deus. Se Deus falou contigo, seja homem, seja mulher, para sustentar aquilo que Deus falou contigo. Porque Deus, Ele não tem compromisso com pessoas. Deus tem compromisso com a palavra dEle. E Ele, só vou falar dos últimos 3 anos. Tem 3 anos que Deus nos dá todo culto. Ele nos dá pelo menos uma promessa. E Ele vai cumprir cada uma delas. Cada palavra que o Senhor falou a nosso respeito. Querido, vai chegar o dia que eu vou fazer igual Josué. E vou dizer diante de todos vocês, toda a palavra que o Senhor falou ao nosso respeito se cumpriu. Nenhuma delas caiu por terra. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Mas sabe que esse dia que eu vou chegar e vou falar para você, não é porque foi fácil, irmão. É porque eu estou num barco. E eu sei que nesse barco está o meu Senhor. E esse barco não vai afundar, não é porque eu estou nele. É porque Jesus está nele. Ele está nele. O meu Jesus está nele. Não é porque é fácil, não é por causa das tempestades. Não será por causa das dificuldades. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não. É porque o meu Senhor está no meu barco. Ele está no meu barco. Ele está no meu barco. Meu irmão, por que eu vou para outro barco? Se o meu Senhor está nesse. Por que eu vou para outro lado? Se Ele me mandou ir para chegar do outro lado. Por que eu vou para a direita? Por que eu vou para a esquerda? Por que eu vou me apavorar com as tempestades? Se o meu Senhor está no meu barco e não há tempestade que afunde o meu barco. Porque Ele está dormindo. Você viu o tanto que Ele é poderoso? Dormindo. Não teve tempestade que... Se os discípulos continuassem lá, lutando, você acha que o barco teria naufragado? Sim ou não? Não. Eles teriam chegado do outro lado. Se Jesus continuasse dormindo, teria chegado do outro lado. Por quê? Porque Jesus estava lá. Jesus estava lá.
Mas aí, os discípulos resolveram acordar Jesus por quê? Por causa da tempestade? Foi por causa da tempestade que eles acordaram? Por causa do medo. E Deus te trouxe hoje aqui para falar para você o seguinte: não tenha medo diante das tempestades que estão diante de você. Eu não sei que tempestade está se apresentando para você. Eu não sei se você está aqui hoje, querido, preocupado com o que você vai comer amanhã, ou com que dinheiro você vai pagar suas contas amanhã, ou com o que você vai encontrar lá no teu trabalho, ou o que você vai fazer porque você está sem trabalho. Querido, eu não sei, mas eu sei que aquele que está no barco vai te fazer chegar do outro lado. Mas ele está dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo das tempestades que estão se apresentando para você. Não troque de barco. Não troque de barco. Não é a tua vontade, irmão. Não é a tua palavra que vale. É a palavra de Deus. Não é a tua palavra que vai te levar para o outro lado. É a palavra de Deus. É a palavra que te deu. Que Deus te deu. Nós que temos uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Satanás pode plantar a bananeira, fazer o que quiser. Ele não vai nos impedir de chegar do outro lado se nós continuarmos firmes, perseverantes. 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 Porque quando Deus abençoa aqui, o da direita, o da esquerda, o de trás e o da frente também são abençoados. Os teus vizinhos são abençoados. Mas são abençoados por quê, irmão? Porque existe uma palavra. E essa palavra precisa ecoar na tua mente sempre, para que você não desista. Amém? Fecha os teus olhos, no nome de Jesus.